Oi pessoal, bem-vindos ao Páginas da Vida. Hoje a gente vai trazer mais uma psicografia incrível para vocês. E na história de hoje vamos falar da vida do Leopoldo. Ele foi um garoto que cresceu normalmente com o pai, com a mãe, mas sempre viu o pai tratar a mãe muito mal, muito ciumento, não deixava a mãe dele fazer nada. E um dia, fazendo algo para a mãe dele, para que ela não precisasse sair de casa, ele descobre um fato muito interessante que vai mudar totalmente a vida dele e a percepção do que ele sabia ser real ou não. Nessa psicografia a gente vai ver bastante como é necessário em algumas reencarnações a gente se reconciliar com os desafetos do passado. Lembrando, pessoal, que essa psicografia foi escrita pela médium Sônia Lopes, que vai ter o link dela aqui embaixo na legenda do vídeo para vocês acessarem a página dela do Facebook. E essa psicografia se chama Minhas Duas Mães e foi ditado pelo espírito de Leopoldo Vasconcelos. E pessoal, lembrando vocês novamente que eu também sou uma terapeuta espiritual, trabalho com a técnica da apometria e do reiki. A apometria trabalha principalmente em trabalhos de desobsessão espiritual, em retirar magia, trabalho feito, trazer o equilíbrio das suas energias pessoais e também com o reiki para revitalizar as suas energias. Se você está precisando descarregar as cargas negativas que você tem acumulado no dia a dia, se você está precisando resolver algum vício, algum trauma, alguma doença psicossomática como a depressão, a ansiedade, as crises de pânico, se você está se sentindo muito cansaço, com muita insônia, não deixe de procurar a gente aqui pelo link que vai ter na descrição do vídeo. Nesse link a gente vai entrar em contato com você pelo WhatsApp para conversarmos um pouquinho, entender o seu caso e conseguirmos te auxiliar com as terapias energéticas. Agora, pessoal, não deixe de se inscrever no canal e vamos para o relato. Nasci no norte do Brasil e minha família tinha pele cor de chocolate e cabelos crespos. Minha mãe tinha cabelos encaracolados e longos, além de uma pele linda. Eu sempre admirei a beleza de minha mãe. Meu pai, no entanto, tinha um comportamento estranho. Ele nunca falava da beleza dela, mas a mantinha em casa por ciúmes. Eu estava na adolescência e não entendia por que ele não deixava a mamãe sair, visitar as minhas tias ou ir à igreja sozinha. Tudo era motivo de brigas com ela. E ele ainda dizia: "Eu não tenho ciúmes de você." Só ele não se dava conta disso. Passei a observar o comportamento do meu pai. Ele podia sair com amigos, ir pescar no fim de semana, dormir fora de casa e quando voltava, não demonstrava saudades da minha mãe. Em vez disso, trazia roupas para ela lavar e reclamava se a comida não estava do jeito que ele queria. Aquelas atitudes me aborreciam, mas eu respeitava. O que eu podia fazer? Proteger minha mãe, caso ele fosse rude com ela. Ele não a deixava ir ao centro da cidade fazer compras. Ela adorava bordar, fazia toalhas lindas e até enxovais para bebê, mas era ele quem trazia linhas, agulhas e até tecidos, só para ela não sair de casa. Minha mãe era tão delicada, caprichosa com ela mesma e com a casa. Meu pai foi viajar a negócios e minha mãe tinha uma encomenda para entregar, mas faltou linha para o bordado. Ela me pediu para ir comprar. Eu estava com quase 18 anos.
Cheguei ao centro da cidade e fui procurar a loja pelo endereço que mamãe me deu. Mas eu estava perdido, pois não tinha o hábito de ir ao centro. Entrei em uma rua, depois em outra, e vi meu pai saindo de uma casa, acompanhado de uma mulher. No portão da casa, ele a beijou e entrou no seu automóvel. Eu fiquei paralisado e pensei, então é por isso que ele não deixa minha mãe sair de casa, para não descobrir que ele a engana. Pensei e decidi bater palmas na frente da casa. A mulher saiu e eu perguntei a ela, a senhora poderia me informar onde fica essa rua? Ah, sim, é a rua do Mercado de Bordados. Eu estou indo para aqueles lados. Vem comigo? Onde você mora, rapaz? Falei o bairro e ela respondeu. Nossa, que coincidência! Meu marido trabalha nesse bairro. É mesmo? Como é o nome do seu marido? Oscar dos Santos. Meu Deus, esse é o nome do meu pai. Lhe perguntei, faz tempo que a senhora é casada? Sim, há 19 anos. Tem filhos? Sim, quer dizer, eu tive um menino, mas faleceu ainda bebê. Como eu queria tê-lo comigo. Eu o amava muito. Como é o nome da senhora? Cleusa. Olha, ali é o Mercado dos Bordados. Mas você me parece familiar. Como é o seu nome? Leopoldo. Que nome bonito. Nossa, outra coincidência. O meu bebê que faleceu se chamava Leopoldo. Bom, preciso ir. Deus te acompanhe, rapaz. Eu fiquei extasiado, sem saber o que fazer. Comprei as agulhas e linhas e voltei para casa. Pensei, como vou contar para minha mãe que meu pai tem outra esposa e até teve um filho? Depois daquele dia, senti a necessidade de falar com aquela mulher. Um sentimento brotou em mim. Talvez compaixão por ela ter perdido seu bebê. Eu estava confuso, mas não falei nada à minha mãe e decidi ir à casa de Carlinhos, meu amigo de sempre. Cheguei à casa dele, entrei na cozinha e a mãe dele estava fazendo pamonha para vender. O cheirinho estava bom, mas os meus pensamentos estavam longe. Dona Marlene me perguntou, como vão as suas mães? Olhei rápido para ela e perguntei, como? Carlinhos interrompeu e disse, mãe, Leopoldo não entende muito dessas coisas. Perguntei, que coisas? Carlinhos falou, minha mãe é vidente, vê acontecimentos. Fiquei muito curioso e perguntei para Dona Marlene. Me fala, por que me perguntou das minhas mães se só tenho uma? Eu posso te orientar, mas não te revelar. Vai procurar aquela mulher que você viu com teu pai e terá a resposta. Eu fiquei intrigado. Será? Fui para casa com 1000 pensamentos. Entrei em casa e vi minha mãe. Tão bonita! Que mistério há entre os três? Será que realmente uma não sabe da outra? Papai está enganando as duas? À noite, quando dormi, tive um sonho. Uma moça se aproximava de mim e falava, é o momento da revelação. Você está pronto para saber a verdade. Você é um bom rapaz, tem merecimentos. Nada fica escondido que não venha a ser revelado. Antes de se revoltar,
procure saber a razão que levou ambos a tomar essas atitudes. Aquela moça sempre vinha nos meus sonhos e me aconselhava. No dia seguinte, me lembrava bem de tudo que ela me falava. Parecia um anjo me orientando. Então, me levantei pela manhã, passei um café e levei para minha mãe. Ela sorriu e disse: "Meu filho, obrigada. O que deu em você? Mãe, você tem uma foto de quando eu era bebê?" "Não." "Por quê?" "Não sei, filho. Não gosto muito de fotos." "Filho, você não vai para a escola hoje?" "Sim, eu vou." "E a senhora, o que vai fazer?" "O de sempre." Pensei, preciso procurar alguma foto. Será que sou filho dela? Não estava nem conseguindo estudar e fui procurar aquela mulher. O que vou falar para ela? Fiquei vigiando a casa e vi quando ela saiu para ir ao mercado. Procurei entrar no mercado e quando a vi, falei: "Que coincidência te encontrar! Olá, menino! Como você está?" "A senhora quer ajuda para levar as sacolas?" "Quero sim." E eu fui até a casa dela. Sem jeito, entrei, coloquei as sacolas na cozinha e ia saindo. Ela falou: "Vou fazer um refresco. Está muito calor. Sente-se, eu fico muito sozinha. Meu marido viaja muito." Tomei o refresco de abacaxi e ela perguntou: "Quer ficar e almoçar comigo?" "Não, senhora, vou incomodá-la." "De jeito nenhum." Sem eu falar nada, me trouxe o álbum de fotografias e falou: "Essas são as fotos do meu bebê. Que saudades dele." Perguntei: "Do que ele faleceu?" "Bem, eu estava muito doente. Quando eu melhorei, meu marido falou que a criança teve febre e faleceu. Nem sequer pude me despedir dele." Uma lágrima rolou no rosto dela. Eu toquei na sua mão e falei: "Não chore, com certeza terá outro filho." Me levantei e disse: "Se precisar de alguma coisa, pode me pedir." Ela sorriu e me respondeu: "Bem que você poderia ser o meu filho. Mal te conheço e já gosto de você." Quando eu ia saindo da casa, tive uma visão tão estranha. Via meu pai pegar o bebê que estava deitado do lado da mãe, levar embora e o entregar para minha mãe. Nossa, que pensamento mais estranho! Voltei lá na casa de Carlinhos. Precisava dos conselhos da mãe dele. Ela me falou: "Você é um menino iluminado, bom e honesto. A visão que você teve é a realidade. Agora você precisa entender as razões." "Como vou descobrir? A senhora pode me falar?" "Não preciso te falar. Você tem um anjo guardião que te aconselha através do sonho." "Como assim?" "Quando você dorme, seu espírito vai até a colônia espiritual, onde você morava antes de reencarnar. E lá tem as orientações. Precisava resolver aquela situação. E no sonho, fui conversar com a mentora, que falou: "Você consegue lembrar das orientações daqui. Você não está sozinho. Antes de reencarnar, eu assumi a responsabilidade de ajudá-lo. Volte agora e procure no guarda-roupa de sua mãe a certidão de nascimento." Eu acordei lembrando: procurar a certidão. Naquela manhã, minha mãe iria entregar as encomendas de bordados
e estava com as clientes tomando café. Aproveitei para ir ao seu quarto. Procurei. Já estava quase desistindo quando tive a intuição de olhar em uma sacolinha de tecido. Peguei e escondi. Meu coração estava acelerado e eu estava com medo, mas me concentrei na oração e pedi a Deus que a verdade fosse revelada. Nem avisei minha mãe que ia sair e fui à casa daquela mulher. Bati palmas na frente da casa. Ela abriu a porta e, com um sorriso no rosto, me convidou para entrar e disse: "Fiz um bolo. Você gosta de bolo de laranja?" Eu peguei a certidão e entreguei para ela. Ela me perguntou: "O que é isso?" Abriu, leu, se sentou e, sem entender, me perguntou: "Onde você encontrou isso?" "É do meu filho. Como pode isso?" Vendo ela tão aflita, falei: "Encontrei na minha casa." "Sua casa?" "Meu marido falou que tinha perdido." "O que isso estava fazendo na sua casa?" Vendo ela chorar, eu não sabia o que falar. Quando vi minha mentora, que vestia um vestido lilás, ela me falou: "Se concentre para ouvir minhas orientações." Essa mulher ora há 18 anos pelo filho que faleceu, sem saber que o filho está vivo e na frente dela. Uma oração nunca fica sem resposta. Fale a verdade. Contei a ela e no mesmo dia ela foi até a minha casa. Surpreendeu meu pai, minha mãe, e foi revelado o que aconteceu. Minha mãe não podia ter filhos. Decepcionado, meu pai conheceu Cleusa e mantinha o relacionamento com as duas. Minha mãe descobriu. Meu pai estava muito apaixonado por Cleusa, mas temia que minha mãe fosse fazer algum mal contra ela. Então, ela exigiu que o meu pai roubasse o bebê e mentisse que ele tinha falecido. Eu estava tão enganado assim a respeito da minha mãe? Tudo foi revelado. E agora, meu Deus, com quem eu vou ficar? A orientação que tive da minha mentora foi: una as duas mães. Elas precisam se perdoar dessa vida e das outras. Como vou fazer isso se elas estão se odiando? Você encontrará um jeito. Orei a Deus para ter sabedoria. Que situação difícil de resolver. Coloquei uma à frente da outra e falei: "Mãe, você consegue entender a dor que causou nela tirando seu filho? Se coloque no lugar dela. E se hoje me tirassem de você, como se sentiria? Como você vai apagar os 18 anos de dor que causou a minha mãe biológica? Qual de vocês me ama mais?" As duas disseram: "Eu!" "Então está resolvido. Eu vou ficar com as duas mães e quero viver em paz. Agora, o que vocês vão fazer com o marido, eu não sei." Tive uma conversa com meu pai e perguntei: como um casamento pode ser abençoado com mentiras e traições? Como você conseguiu enganar minha mãe biológica tanto tempo? Pense o que vai fazer. Não vou admitir que faça minhas mães sofrerem mais. Então, ele decidiu ir embora e as deixou. Eu cuidei delas até a velhice. Vivemos juntos, me casei, tive filhos e as avós participaram de tudo. Será que tudo foi coincidência? Não, tudo estava
programado para que elas se perdoassem. Apesar dos erros, aos olhos de Jesus, nada fica oculto. Tudo um dia será revelado. Quando recebi a autorização da minha mentora para contar a minha história, avisei as minhas 2 mães, que moram comigo aqui na colônia Rosa Branca. Os laços familiares são eternos. Sou muito grato a Deus por sua generosidade. Conclusão. Meus queridos amigos, pensando nessa psicografia sobre uma visão espiritual, percebemos que devemos aprender com as resignações e com as provas da vida, como profundamente são ancoradas nos ensinamentos de Allan Kardec. Segundo a doutrina do Espiritismo, as dificuldades e desafios que enfrentamos na vida têm um propósito evolutivo, sendo oportunidades de crescimento espiritual e moral. A resignação não é sinônimo de passividade ou conformismo, mas sim de aceitação serena das situações adversas como parte de um plano maior, guiado pela justiça divina. As provas e expiações são vistas como experiências necessárias para o progresso do espírito. Essas situações são oportunidades para desenvolver virtudes como paciência, tolerância, fé e amor ao próximo. As provas são desafios que o espírito escolhe, muitas vezes antes de reencarnar, com o objetivo de expiar faltas passadas e adquirir novos conhecimentos e virtudes. Segundo o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, as provas são ferramentas para o aperfeiçoamento moral e espiritual. Ao enfrentá-las com coragem e fé, o espírito avança em sua jornada evolutiva. A resignação é a atitude de aceitação tranquila diante das adversidades, compreendendo que tudo que nos acontece tem uma razão de ser e está sob a tutela de Deus. No entanto, a resignação não significa apatia ou desistência. Pelo contrário, significa enfrentar as dificuldades com determinação, mantendo a confiança na justiça e na bondade divina. É uma forma de demonstrar maturidade espiritual e de fortalecer a nossa fé. A resignação e provas nos convidam a encarar as dificuldades da vida com um olhar de aprendizado e evolução. Compreender que os desafios são oportunidades de crescimento nos ajuda a desenvolver uma atitude positiva e proativa, fortalecendo nossa fé e contribuindo para a nossa jornada espiritual. A resignação está longe de ser uma atitude de passividade. É uma manifestação de sabedoria e confiança na justiça divina, essencial para o nosso progresso espiritual. Meus queridos amigos, esta psicografia nos fez perceber o quanto é importante enfrentarmos as situações da vida com resignação. Embora eu saiba que isso seja muito difícil, sempre há maneiras de aprendermos a sofrer com resignação, de melhorarmos as condições das nossas dificuldades e principalmente equilibrarmos o nosso campo emocional e mental diante das dificuldades, para que nós possamos enfrentá-las com resiliência e resignação. Eu sou uma terapeuta espiritual e trabalho com a técnica da apometria. A apometria pode te ajudar a limpar todas as cargas negativas que você pode ter acumulado de pensamentos negativos, de sentimentos de tristeza, angústia, frustração, raiva, ódio. Se você
tem algum desses sentimentos ou está passando por alguma situação difícil que você necessita de equilíbrio para aprender a passar por ela com mais resignação, aqui embaixo na legenda do vídeo vai ter um link para entrar em contato comigo através do WhatsApp, para que possamos conversar, entender a sua situação e trabalhar com a terapia da apometria para te ajudar a passar por esse momento difícil. Espero que todos tenham gostado dessa psicografia. Se você teve algum aprendizado com a história de hoje, não deixe de curtir esse vídeo e comentar as suas opiniões. Gratidão a todos e nos vemos no próximo vídeo.